nome de Jesus. Você vai colher muitos frutos da oração, em nome de Jesus. Romano. Amém. Amém. Graças e paz, igreja. Amém? Quem aí dormiu bem essa noite? Glória a Deus. Eu dormi tarde, que eu estava lendo para ministrar hoje, mas eu acordei com um ânimo muito ótimo. Graças a Deus. Quero agradecer ao pastor José Carlos o convite para estar ministrando hoje. Confesso que durante a semana eu ainda não fazia ideia do que eu iria ministrar, mas há algo que eu sempre ouço aqui na igreja, que o pastor fala, às vezes, que nós temos que ministrar aquilo que nós vivemos, né? Então, nessa manhã eu quero falar daquilo que eu vivi quando eu iniciei a minha caminhada. Era uma outra denominação, eu estava com 19 anos, e a mensagem que eu quero ministrar vai estar em Romanos 8. Antes de ler, eu quero pedir o pastor Neuci ore pela minha vida. Amém. Então eu comecei a caminhada numa outra denominação e eu fiquei muito feliz domingo passado, 8 almas batizando aqui na igreja, se rendendo a Cristo, e é uma nova vida, né? Um novo começo. Não importa a idade que nós vivemos, escolhemos e recebemos a Cristo, mas importa tomar uma atitude, dar um primeiro passo. Enfim, então eu comecei a ir à igreja com 19 anos. Quando criança eu fui algumas vezes, mas criança não tem muito entendimento das coisas, vai, ouve, aprende. Mas no meu caso eu não fiquei firme, até porque o que me conduziu à igreja foi sempre o Espírito Santo e o convite de pessoas, de vizinhos, porque a minha família não é uma família cristã, né? A minha mãe até diz que crê em Deus, mas não pratica. Então, é isso. Aí eu comecei a ir à igreja e comecei a entender o pecado, o que era o pecado na minha vida, como o pecado era terrível, e eu comecei a sofrer por estar pecando contra Deus e entendendo. Então agora eu quero te convidar a ficar de pé, a abrir em Romanos 8. Aquele que gosta de tema, o nosso tema é Viva Sem Culpa. Foi algo que eu precisei aprender quando eu iniciei, era crer que Jesus estava removendo os meus pecados. E a gente, como humano, a gente às vezes entende e diz que Deus perdoa, mas às vezes a gente não se perdoa porque a gente erra, porque a gente faz algo. Então eu precisei aprender em Cristo a viver sem culpa. E o meu objetivo nessa manhã é que a palavra de Deus venha libertar a você que me ouve, talvez pela internet ou até mesmo aqui no templo, de culpa, de algo que você tenha feito. Eu quero que nessa manhã fique claro a graça de Cristo sobre a sua vida, sobre a nossa vida, porque Deus, por meio de Cristo, nos libertou de todo pecado. Então, Romanos 8, capítulo 1, Romanos 8, versículo 1, vamos ler todo. Diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar
enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem, na carne. A semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Versículo 4. A fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas o Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, os irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que o escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus?
é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas, destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse capítulo, a princípio, pode se sentar, igreja, fique à vontade. A princípio eu pensei em ler somente o versículo 1 ao 14, mas aí eu fui meditar ontem, e eu até recomendo, após o culto, quando você estiver em casa, ler também os capítulos anteriores, capítulo 7, 6 e também o 5, que vai deixar mais claro aquilo que eu quero transmitir nessa manhã, que é a graça de Deus, que fala também a respeito da lei e nos mostra como Deus tirou o poder e o domínio que o pecado tinha sobre as nossas vidas. Porque, glória a Deus, hoje não tem mais domínio do pecado sobre as nossas vidas. Mas, para entender melhor, todos nós sabemos que o homem caiu. A humanidade caiu em Adão, que é chamado o primeiro Adão. Nós vemos em Gênesis que o homem, ele ficou em silêncio enquanto, por exemplo, Caim e Abel, Caim matou Abel. Então, Adão, ele foi um cara que escolheu ficar na dele, e você não vê a mensagem, você não vê a palavra de Deus relatando Adão ficando revoltado com o filho. E também você não vê Adão impedindo da serpente gerar dúvida no coração da mulher. Na realidade, Adão, ele não faz aquilo que Deus pede. Adão, ele deixa de ser o cabeça, ele deixa de ser a pessoa que deveria estar ali, tomando a frente das coisas. E naquele momento, Eva toma a frente e vai lá e fala aquilo que Deus tinha dito, e ainda mente, acrescentando as coisas que Deus não havia dito. Mas enfim, até então ainda não tinha Deus dado a lei. Nós vamos ver a partir de Levíticos. Levíticos, que é o livro da lei? Isso, Levítico. Aí começa a ter lei, começa a ter a questão de sacerdote. Êxodo. Então Deus dá a lei a Moisés no monte. E então, a partir daí, porque aqui também em Romanos nós vamos ver que é a lei que nos faz conhecedor do pecado. Se não houvesse lei, não teria pecado. O que é o pecado? O pecado é desobediência à vontade de Deus. É desobedecer aquilo que Deus nos pede, aquilo que Deus criou. Quando Ele criou a humanidade, criou o mundo, Ele estabeleceu. Ele estabeleceu certo e errado. Por isso Ele disse que não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E a serpente vai e diz para tentar: não come, porque vocês vão ser como Deus, conhecedores do que é o bem e o mal, o certo e o errado. Só que ali, a serpente, na sua sagacidade, trouxe, através daqueles primeiros humanos, a morte. Porque quando eles conheceram que o pecado, eles perceberam que estavam nus. E a palavra diz que quando Deus descia toda tarde para se ter uma comunhão com Adão, para dialogar com Adão,
É por isso que é tão importante a oração, e o pastor tem pregado sobre a oração. Eu não pude estar ao culto devido ao trabalho, mas hoje de manhãzinha eu acordei 6 horas, eu assisti a pregação do pastor de quinta-feira, e é muito importante, porque foi aqui também que eu aprendi que a oração é eu falando com Deus, e a palavra é Deus falando comigo. Então não adianta vocês sair de casa, vir à igreja me ouvir, mas se vocês não conversam com Deus. Não, é uma linha de, né? Uma linha de mão, esqueci como é que fala, mas amém. Mão dupla, isso. Então assim, precisa ir para poder vir. Então assim, e é interessante, né? Precisei para poder vir, mas primeiro Deus veio. Deus, ele sempre toma o primeiro passo. Deus, ele veio em forma de homem. A Bíblia diz que Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, ele não usou o poder de Deus em benefício próprio. Eu fico admirado, né? Com a Bíblia a gente fica escolhendo personagens assim, falando, nossa, esse é top. E eu gosto muito de Adão, de Abraão, de Jó, de Paulo, sou fã. Davi, então, cara extraordinário. Mas Jesus não tem melhor, eu amo. Então eu fico emocionado, eu começo a ler essas passagens no Novo Testamento onde dão mais ênfase a respeito de Jesus, e eu me emociono, porque eu acho que se a gente lê essa palavra aqui, igual Romanos 8, que nos diz, o título aqui na Bíblia está A Vida pelo Espírito. Então esse capítulo está nos ensinando que nós somos agora conduzidos pelo Espírito de Deus. Versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então Cristo nos libertou. Ele nos libertou da condenação. Ele nos libertou de todo o pecado. Como eu estava dizendo, por meio de Adão e Eva entrou o pecado. Por meio da lei, o homem entendeu mais ainda o que é pecado. Que por meio da lei, nós aprendemos que nós temos que amar a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo. E se a gente não assim o faz, nós somos pecadores, estamos pecando contra o nosso Deus. E então, nós pecamos contra os nossos irmãos quando nós deixamos de fazer o nosso melhor para o nosso irmão. Às vezes uma desavença, às vezes o sangue da gente ferve, a gente fala algo que não deveria ter falado. E daí vem esse tema, viva sem culpa. Porque às vezes a gente fica assim, eu ofendi, mas eu não consigo ir lá, eu não consigo pedir perdão, eu não consigo. Eu tive experiências assim e eu tenho sempre. E graças a Deus, eu tenho pedido perdão quando eu tenho a oportunidade. Então, enfim, a gente estamos com muita facilidade, eu não sei a palavra que se deve usar certo, mas a gente está muito suscetíveis a se prender no cantinho depois de fazer algum pecado. A síndrome de Adão, se esconder, né? Nós estamos muito suscetíveis a se esconder após um pecado. E na realidade, essa não é a melhor atitude a se fazer. Essa não é a melhor atitude. A melhor atitude é ir a Cristo. Aqui nós lemos em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode. Nada, nem as alturas. Há uma outra passagem da Bíblia que diz que não há um lugar que nós conseguimos esconder de Deus, que o olho de Deus não contempla a gente. Então, assim, por mais que nós tentamos, nós não conseguimos nos esconder de Deus. Por mais que nós dizemos para a nossa mente, tentamos ignorar a presença de Deus.
aonde nós estamos, Deus está. Deus, ele está em todo lugar, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então Deus, ele é top demais para ter onisciência. Deus é muito top, né? Então, assim, Cristo nos libertou. E mais adiante, o verso 3 diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Nós vemos na Bíblia, no Velho Testamento, que o homem pecava e ele tinha que oferecer sacrifícios pelo pecado. Mas aquele sacrifício, ele somente é como se fosse o seu pecado, você jogando uma coberta por cima do pecado. Aquele sacrifício, ele não acabava de vez com o pecado. Aquele sacrifício, ele encobertava, ele tirava a sua culpa. É como se você tivesse cometido um crime e você chegasse para o juiz olhasse para você e ficasse com dó de você e cobertasse. E falar, não precisa pagar não, está cobertado aí. Então você não pagava o preço que o seu pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então o que eu quero dizer é isso, que as pessoas no Velho Testamento não pagavam com a morte por causa do sacrifício. Eles não morriam instantaneamente. E nem hoje nós morremos instantaneamente. Na verdade, as pessoas caminham a passo largo para a morte. As pessoas têm tanto medo dessa morte da carne, né? Nós queremos tanto. Eu já falei sobre isso outra vez em outra ministração, que a humanidade anseia tanto pela vida eterna. E Cristo dá a vida eterna. Assim, nasceu de novo, está salvo eternamente. Então, assim, e a palavra de Deus diz para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele diz, o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E nós precisamos, está em João 3, nós precisamos nascer de novo. Porque quando nós nascemos de novo, vai ser como foi na vida de Paulo. Romanos foi escrito por Paulo a pessoas cristãs da época. Então, assim, ele nasceu de novo e começou a propagar a palavra de Deus. Paulo teve um encontro com Deus, que Paulo era uma pessoa que ele estava quando Estevão foi apedrejado. Estevão morreu apedrejado. E Estevão foi a tipificação de Cristo. Estevão intercedeu por eles morrendo. E Paulo é uma resposta de oração. E então nós vemos a vida de Paulo. Paulo, ele perseguia cristão e depois ele passa a ser o cristão perseguido. E, se eu não me engano, foi em uma ilha, Paulo foi mordido por cobra. E o cara não morreu. Para você ver, quando Deus quer usar a sua vida, não importa o que vai te atrapalhar, não importa. Na vida de Paulo, na ilha, uma cobra tentou parar. Na sua vida, eu não sei o que está tentando parar a sua vida. Eu não sei se são pensamentos, eu não sei se é um amigo ou um inimigo, eu não sei se é um familiar, eu não sei se é um desânimo. Mas se você nascer de novo, se você meditar na palavra de Deus, eu creio que você pode fazer grandes coisas para Deus. E grandes coisas para Deus é ganhar almas. Nada nessa terra, nessa vida, vale mais que ganhar uma alma. Diz que no céu há festa por uma alma que se arrepende. Imagine então a festa que foi domingo, 8 almas descendo as águas. Menino, o banquete foi lindo lá. Eu queria estar lá, mas amém. Então imagina só a festa nos céus por uma alma que se arrepende. E voltando à questão da lei, o nosso pecado estava coberto, mas Jesus Cristo, ele veio como homem, não pecou, e de uma vez por todas ele pagou o pecado, ele pagou a lei. Eu li o livro de Augusto Cury,
o homem mais inteligente da história do mundo, algo assim o tema. E lá ele descreve a respeito da vida de Jesus, de Maria, de José, e mostra como Maria era uma serva fiel a Deus, José. E também ele descreve algo interessante de Jesus, que eu fiquei assim, perplexo, que eu nunca tinha visto que ela fala antes. E no livro está escrito assim que, naquele momento na cruz, Jesus tomou o cálice da ira de Deus. É tão sério aquilo que Jesus passou por nós. É tão sério que Cristo precisou passar. E pensa, você sendo Deus, parte de Deus, tendo a mesma mente de Deus, é como se fosse uma traição. Lógico que não é uma traição, mas vamos supor, quando a gente é traído, nós ficamos transtornados. Imagine você casado 50 anos e descobre que a sua esposa te traiu. Você fica transtornado. Então imagine como estava a mente de Cristo quando o próprio Pai, Deus, vira as costas para ele e cai sobre ele ali toda a ira. A Bíblia fala que Jesus sofreu tanto por nós que teve momentos que ele suou gota de sangue. Então, assim, eu fico imaginando, ali diz que estava sobre Cristo todo o pecado da humanidade, todo o pecado. O que você considerar pecado estava em Cristo Jesus. Eu imagino, viajando, que talvez na mente de Jesus, naquele momento, tenha vindo sobre ele pensamentos que nós temos pecaminosos. Eu imagino porque ele sofreu demais. Então, assim, deve ter vindo na mente dele de alguma forma tanta coisa. Ele viu tanta coisa que a humanidade estava fazendo e iria continuar fazendo, porque a falta de amor só aumenta, só cresce. Nós podemos ver isso hoje. Com a Wi-Fi, né, com a rede social, com a internet, a gente só pensa em gravar as coisas. É excelente estar transmitindo a palavra pela internet, mas o amor se esfriou tanto que se o irmão bater de moto ali, a primeira coisa que a gente quer fazer é gravar. A primeira coisa, vamos gravar. A gente se sente famoso em expor a humilhação do outro. A gente se sente bem em expor tudo que as pessoas têm feito de ruim. A gente se sente bem em compartilhar. Meu amigo, você viu ali, mataram uma pessoa a tiro, olha aqui. A gente não se compadece da dor da família da pessoa. A gente não se compadece daquela alma ter morrido sem Deus. Eu não consigo imaginar uma pessoa que morreu de tiro ter morrido com Deus. Pode acontecer, mas na sua grande maioria, 90% morreu sem Deus. Com certeza, com toda certeza, porque o que traz a morte é o pecado, e a morte antecipada é o pecado. A Bíblia ensina que quem honra os pais tem a vida prolongada. Então, quem honra a Deus como seu pai também tem a vida prolongada. Então, continuando na palavra, Deus se satisfez a lei de Deus. Se cai em nós, seria terrível. Então, Deus satisfez a sua lei em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos e devemos viver sem culpa. Nós devemos crer em João 3,18. Nós temos que crer em Jesus, porque Ele nos libertou. Nós temos que crer. Romanos 8, verso 4 diz: a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Deus satisfez. Verso 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, nesse verso 5, nós aprendemos que nós devemos ouvir o Espírito. Nós precisamos deixar de viver segundo a carne e nos voltar à vontade do Espírito Santo de Deus, voltar o que Deus deseja, que nós devemos fazer para Ele. Verso 9 até o 14. Entretanto, vocês estão sob o domínio da carne, mas do Espírito.
Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, temos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito viverem, morrer os atos do corpo viverão. Então nós precisamos viver sem a culpa e seguir adiante. Nós vivemos entendendo o perdão de Deus, entendendo a graça de Deus. Nós vivemos em novidade de vida. O tema do ano passado era o novo de Deus. Então nós vivemos o novo de Deus para a nossa vida. E esse ano o tema é mais de Deus. Então quem recebe essa graça de Jesus e entende que não é mais culpado, você agora se tornou uma pessoa justa diante de Deus. Não pelos seus méritos e pelos seus atos, mas pela graça. Um versículo que diz: pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, é presente de Deus. Então, nós temos uma liberdade para fazer as boas obras. Não há mais você que desceu as águas, assim como eu, quando iniciei, como eu disse no início, quando eu iniciei, eu comecei a entender o pecado. Então, assim, e após o batismo, você deve continuar estudando e continuar abandonando o pecado. O pecado vai estar aí. Enquanto Cristo não nos levar para a eternidade e nós ter o corpo transformado em glória, o pecado vai estar à nossa porta. Um versículo que eu memorizei, Gênesis 4:7. Se procederes bem, no exército serás aceito. Todavia, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, se o versículo diz, a ti cumpre dominá-lo, nós podemos dominá-lo. Não somente em nossa força. Não devemos confiar na nossa força, não devemos confiar na nossa carne e no nosso eu. Mas nós devemos confiar no que a palavra de Deus diz para nós. E ela diz que Cristo nos libertou. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, saia nesta manhã, e você que nos ouve pela internet, com essa mentalidade: Cristo tirou toda a culpa. Viva a partir de hoje sem culpa alguma, desde que você tenha se arrependido. Para ter perdão, primeiro precisa ter arrependimento. E a Bíblia diz, Salmo 51, Davi, um coração contrito e quebrantado, Deus não rejeita. Então, a partir de hoje, receba esse Espírito Santo, receba essa transformação na sua vida, na sua mente, metanoia, transformação da sua mente, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu gostaria de orar para finalizar, e que Cristo verdadeiramente seja o centro da sua vida, seja o centro da nossa vida. Feche os olhos. Pai, quero te agradecer por essa manhã, Deus. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela palavra, pela Bíblia, meu Pai. Muito mais que o meu conhecimento, o meu intelecto, é a sua palavra que liberta, é a sua palavra que dá vida, Pai. Eu oro ao Senhor por cada irmão aqui presente, Deus, que venha arder uma chama no coração de cada um, Deus, que eles venham cada dia mais ler a tua palavra, Pai. Porque, Pai, não é o meu falar, mas a sua palavra vai libertar. A sua palavra salva, a sua palavra cura, a sua palavra liberta, a sua palavra transforma, meu Pai. O seu Espírito vivifica, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, pela graça e pelo dom de Deus que vem sobre as nossas vidas, Espírito Santo, entra no meu coração, entra no coração da igreja, Espírito Santo,
e tira tudo aquilo que não provém de Deus, tira tudo aquilo que entristece. Ó Espírito Santo, nos dá convicção nessa manhã do perdão dos nossos pecados, nos dá convicção, Espírito Santo, de que não há mais nenhuma condenação para nós, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Em nome de Jesus, receba nesta manhã a convicção: não há nenhuma condenação sobre a sua vida, meu irmão. Não há nenhuma condenação. Viva sem a condenação na sua vida. Viva, viva, viva para Cristo com todo o seu coração, com todo entendimento, com toda a sua força, com toda a sua alma. Mais do que palavras, viva em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, seja liberto. Você que nos ouve pela internet, seja liberto do pecado. Cristo diz que aquele que confessa o pecado e deixa é perdoado. Em 1 João diz que aquele que diz que não peca faz de Cristo mentiroso, mas nós sabemos que todos somos pecadores e Cristo é a luz que tira o pecado do mundo. Confesse ao Senhor nessa manhã, nesse dia, o seu pecado, porque Cristo já te purificou e te lavou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.